A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, já está tudo preparado, descansa o teu coração. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Seja Servo. Quero te convidar a ficar até o final desse vídeo, porque o Senhor vai falar contigo. E se o Senhor falar contigo, compartilha com mais alguém, para que também outro coração possa ser consolado, confortado e animado através dessa mensagem, tá certo? E a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração foi a mensagem sobre Isabel, sobre como estava o coração de Isabel. Essa mensagem se encontra ali no livro de Lucas, no capítulo 1, né, onde fala sobre a história de Isabel e Zacarias, que estavam envergonhados porque já eram velhos e eles não tinham filhos. E aí já faz um tempo que o Senhor me confiou essa mensagem e eu medito algumas vezes sobre ela como cenário do milagre, o cenário, e quem não espera milagre, a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso, né? Já está pecando. E quem diz que não espera um milagre é mentiroso, está pecando também. Todos nós esperamos um milagre, todos nós. E muitas vezes nós nos motivamos. O Senhor é tão sábio, que ele chamou Abraão para deixar tudo e ele confiou a Abraão uma promessa. E Abraão, diante daquela promessa de Deus, ele creu na promessa de um Deus que ele não conhecia ainda. E ele largou tudo, ele deixou tudo diante da promessa que Deus fez para ele. Quando ninguém acreditava, somente ele, nem Sara não acreditava, né? Porque Sara duvidou, né? Sara riu quando os anjos vieram ali anunciar a chegada de Isaac, tá certo? Então eu quero te dizer que todos nós esperamos um milagre. Aquele que diz que não espera é mentiroso, porque espera sim, né? Nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus, e quando o Senhor nos faz uma promessa, muitas vezes nós somos motivados. A maior promessa que nos motiva é estar com Jesus no céu, mas aqui nessa terra nós precisamos ser estimulados, nós precisamos ser motivados, animados, porque o Senhor fez assim com Josué. Ele disse: Josué, te anima e te esforça, porque eu serei contigo. Então o Senhor sabe que nós necessitamos de estímulo e ser animados para continuar, porque muitas vezes as lutas são demais, e porque as lutas são demais, nós acabamos perecendo, acabamos ficando pelo caminho, e o Senhor assim não deseja. Ele deseja que nós nos incentivamos uns aos outros pela palavra, porque Ele é o Pai das misericórdias, que nos consola em toda a consolação, tá certo? Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, então eu já vou entrar aqui na palavra de Isabel. Comecei a meditar sobre o quanto Isabel sofreu, né? Imagina eles se casando. Isabel casou com Zacarias, né? E começou talvez a imaginar, talvez antes mesmo, né? Porque as moças, né? E também os homens, né? Também os rapazes imaginam a sua vida de casado e sonham, fazem planos e projetos. E como Isabel deve ter sonhado, né? Sonhado tanto com o chazinho de fralda do bebê, né? Em convidar os seus amigos, seus familiares, como seria, né? Sentir os primeiros sintomas da gravidez, da gestação. Então, Isabel se casa e os dias começam a passar, de repente ali na noite de núpcias mesmo, Isabel começa a ter os sintomas, né, a imaginar, né, que talvez ela pudesse já estar gerando, né, e aí os dias vão passando, né, descem as suas regras, né, como eram chamadas, e ali Isabel percebe que não está, né, gerando, e talvez aí ela vai tentando, ela e Zacarias, né, e esperando em Deus, esperando que chegasse a bênção do casal, né? O ápice, a cereja do bolo do casamento daquela época era a criança, era o nascimento do bebê, né? Era o que confirmava que Deus estava com aquela família, né? E Zacarias, o texto de Lucas nos diz que Zacarias era sacerdote no templo. Então, o que Zacarias deveria estar mais envergonhado ainda, porque Zacarias era servo fiel diante do Senhor, a palavra diz, né? Então, eu quero te perguntar, diante de Zacarias, vendo a história de Zacarias e de Isabel, né, que vão para a igreja, né, que vão para o templo servir ao Senhor, servir com inteireza de coração, com integridade, com justiça, eu quero te fazer uma pergunta aí hoje: existem pessoas assim?
Será que existem pessoas que estão indo servir no templo, estão indo para a igreja, para a casa de Deus, né, com o coração voltado ao Senhor, buscando a aplicação da palavra do Senhor dia a dia, se corrigindo, né, buscando estar reto diante do Senhor, mas o seu coração está entristecido? O coração de Isabel e o coração de Zacarias estava entristecido, estava dolorido, doendo, machucado. E o que acontece, como quem diz isso? Quem diz isso é Isabel. Isabel, ali no capítulo 1, né, no versículo 25, ela diz: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a minha humilhação pública. Então eles estavam se sentindo humilhados, eles não deixaram de servir. Mesmo na humilhação, eles não deixaram de servir. Eu vim aqui com essa palavra para te dizer que vai ter dias que o teu coração vai estar arrasado, que tu vai estar se sentindo humilhado, mas não deixa de servir a Deus. Não deixa de servir ao Senhor, porque tantos deixam de servir ao Senhor por causa da humilhação, quando não largam seus trabalhos no mundo e são humilhados no seu trabalho também, quando não podem deixar as suas famílias e abandonar as suas famílias ou se desvincular delas, até podem abandonar, até podem sair do meio da sua família, mas o sangue que fala, né, sobre família não deixa de desvincular. Né? A tua mente, a consciência não deixa desvincular, até pode sair do meio da família, mas o coração vai ficar lá, o pensamento vai ficar lá. Então eu venho te dizer quantas vezes muitos têm deixado a casa do Senhor porque têm se sentido humilhado. Não deixa a casa do Senhor por humilhação, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque o Senhor é contigo, tá certo? Eu trago esta palavra aqui do coração de Deus para te confortar. Escuta até o final, escuta até o final que tu vai entender o propósito de Deus. Isabel carregava uma promessa, uma palavra que ela não sabia. Existia sobre a casa de Isabel uma palavra que se encontra em Isaías 40, onde diz assim, voz que clama no deserto, voz que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Oh, glória a Deus! Essa palavra aqui, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, e ela diz respeito a João Batista. Essa palavra estava sobre a vida de Isabel, só que Isabel não tinha conhecimento do que ela estava carregando. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu me maravilho nessa palavra. Eu me maravilho porque tem pessoas que não têm conhecimento do que estão carregando. Tem pessoas que não sabem, não têm ideia o que estão carregando, o tamanho da promessa que elas estão carregando, porque Deus não lhes revelou. E Isabel e Zacarias já eram velhos, eles já eram idosos, e eu não quero estender essa palavra, tenho muito mais para falar a respeito dessa palavra, mas eu não quero me estender. Eu quero te deixar aqui só esta mensagem aqui de encorajamento para te dizer que o que Isabel carregava era muito grande. Talvez ela fez um plano de ter muitos filhos. Talvez ela com Zacarias tiveram um plano, imaginavam várias crianças correndo pela casa, porém, a palavra do Senhor diz que os planos deles são maiores, são mais altos que os nossos, os pensamentos deles são mais altos. A gente não entende as coisas do Senhor porque Ele vê o que a gente não vê, Ele enxerga, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações, Ele vê o nosso futuro, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então Ele sabe muito mais do que nós. Às vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor e que vai nos fazer tropeçar ali adiante, então o Senhor não nos entrega, Ele não nos dá, e a gente fica pedindo e não adianta pedir porque o Senhor não vai dar. Mas se nós pedimos alguma coisa, Jesus diz, segundo o Senhor,
segundo a vontade do Pai, ele lhes concederá. Com certeza, se for para a glória do Senhor, para a glória do nome do Senhor, então ele vai conceder. Ele não vai te conceder para se exaltar, para tu ficar soberbo, para tu ficar se sentindo a última bolachinha, né? Não, ele vai te conceder para a glória do nome dele, tá certo? Isabel não tinha ideia do que ela estava carregando. Ela não estava carregando uma promessa, ela estava carregando a promessa, só que ela não sabia. A promessa que ela carregava era grande. Ela carregava a promessa de gerar o arauto do rei, aquele que ia adiante do rei. E olha o que Jesus diz sobre João Batista quando João Batista foi preso. João Batista está preso a mando de Herodes por causa do pedido da filha de Herodíades, né, sobrinha de Herodes. E Jesus fala sobre João Batista, que semelhante a filho de mulher na terra, não existe ninguém semelhante a João Batista. João Batista foi o maior profeta na terra. Isso foi dito por Jesus Cristo. Então, Isabel carregava a promessa. Aquele que pagou o preço, ele pagou com a vida, né? Ele veio cumprir um propósito, né? Um propósito glorioso de endireitar os caminhos, aplanar os caminhos, anunciar a chegada do rei. Ele vem como um arauto, avisando as pessoas, dizendo para as pessoas que elas precisavam mudar, que elas precisavam se converter, que elas precisavam para poder alcançar o reino dos céus, para poder alcançar a promessa de Deus, para poder alcançar a vontade de Deus para suas vidas. Ele vem dizendo aí, anunciando que a promessa que o Senhor vem trazendo, né, desde o começo aí do pecado de Adão, que o Senhor vem trazendo sobre a vida da humanidade de restauração, ela está chegando. Ele vem anunciando. João carrega algo preciosíssimo. Ele vem como arauto do rei. Isabel não sabe disso. Então Isabel está triste. Isabel passa uma vida de tristeza. E ela, no final da sua vida, o anjo vem a Zacarias. Zacarias duvida do que o anjo está falando. A sua incredulidade já estava tão grande, que Gabriel ele tem que dizer assim: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Ele está dizendo: ei, tu não está vendo que eu sou um anjo? Eu desci aqui, eu sou o sobrenatural do céu na tua frente. Zacarias não entendeu. A incredulidade entrou tão forte no coração dele que mesmo ele vendo um anjo, a coisa não aconteceu na mente de Zacarias. E aí eu quero te dizer que tem pessoas assim já. Talvez seja o teu caso, talvez o tempo da tua espera seja tão grande, talvez a dor do teu coração seja tão grande que o sobrenatural já está acontecendo na tua casa, na tua vida, e tu não está entendendo que é o próprio Deus, trabalhando na tua vida e vai te entregar o que ele já preparou. Sabe por quê? Porque já havia um ambiente de milagre preparado. João Batista não poderia nascer como a casa de Isabel, era uma casa escolhida para gerar. João Batista não poderia nascer antes de Jesus e nem depois de Jesus. Havia um período já estabelecido, havia algo estabelecido na vida de João Batista. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, diz Eclesiastes 3, tá certo? Então, existe um propósito para isso que tu tá vivendo. Existe um cenário de milagre já preparado. Não depende só da tua vida, existe um cenário todo e o teu milagre vai ser inserido neste cenário. E é isso que às vezes nós não entendemos. Nós achamos que está apenas em nós, apenas está conosco, mas o Senhor quer libertar a tua casa, a tua família, os teus sonhos. Ele quer mudar a tua história. E uma história, ela não depende só de uma pessoa. Uma história é composta por um cenário. É isso que eu quero deixar para ti hoje. Talvez tu não esteja entendendo. Talvez esse sofrimento que tu tá passando aqui, muitas pessoas estão olhando para ti e tu nem sabe. Mas quando o Senhor liberar a promessa sobre a tua vida, quando a promessa vier acontecer, muitas pessoas vão se alegrar, porque os textos dizem que as pessoas
ali da comunidade de Isabel, eles vieram para se alegrar com Isabel. Talvez sejam as mesmas pessoas que falassem por trás de Isabel, as pessoas que deviam dizer a Isabel foi amaldiçoada, Zacarias foi amaldiçoado. O texto bíblico, o relato de Lucas diz que eles eram íntegros e serviam diante do Senhor, que eles eram justos diante de Deus. Mas existem com certeza pessoas, né, que falavam que eles estavam lá, que eles iam para a casa do Senhor, mas eles não tinham milagre na sua vida não mudava, sua vida continuava do mesmo jeito. Eles todo dia no templo, todo dia orando, todo dia acendendo incenso, a hora do incenso, mas a sua vida continua um horror. Mas eu quero te dizer aqui, um tempo, o meu esposo, que ainda estava sendo trabalhado, como nós estamos sendo trabalhados, e às vezes a velha criatura sai para fora, né? E houve um questionamento na minha mente acerca de como eu ia evangelizar se o meu esposo ainda falava palavrão, né? E eu confesso, irmãos, às vezes a velha criatura sai para fora, e a gente sabe disso, que ninguém... a gente está aqui como pecador, né? Lutando contra a carne, né? Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero eu faço, né? E a gente, como ser humano, a gente não vem aqui para dizer que é santão, não, que é santarrão. A gente vem aqui para dizer que é falho, que é pecador e que precisa do Senhor, da misericórdia de Deus, da graça de Deus na nossa vida. E houve um tempo que eu me questionei sobre como eu ia evangelizar os vizinhos, se às vezes o meu esposo saía para fora gritando, fazendo um esparro, e ainda às vezes ainda faz. Às vezes ainda ele está estressado com alguma coisa. É difícil mesmo a gente se controlar, irmãos. A gente precisa inclinar muito para o Espírito para que a gente possa reter aí essa velha criatura dentro de nós, né? E às vezes eu me questionava, como é que eu vou falar do amor de Cristo desse jeito? Como é que os meus vizinhos vendo isso, eu vou poder falar do amor de Jesus? E o Senhor falava ao meu coração, a salvação é diferente da transformação. A pessoa, quando reconhece que é pecadora, que ela precisa de Jesus, que ela sozinha não consegue, e ela reconhece o Senhor como o único salvador na sua vida, aí o projeto de salvação entrou na sua vida. Agora, a transformação vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir, e a transformação é um processo. À medida que a pessoa vai ouvindo, ela vai sendo transformada, vai entendendo a necessidade da sua transformação. E mesmo pessoas, depois de muito tempo, ainda lutam com pecados antigos, né? Mas lutam com o pecado. Não estou dizendo que pessoas se acomodam nos seus pecados. Existem pecados que são difíceis de pessoas vencerem. E eu não estou falando de pecadão. Tem coisa que o Senhor arranca do nosso meio, até para não nos envergonhar. Tem coisas que quando a gente chega até o Evangelho, o Senhor vai arrancando, Ele faz uma limpa. Mas tem coisas, tem pecados que às vezes estão encobertos ali, que são como uma erva daninha, vai crescendo ali e vai fazendo um estrago no meio da plantação, escondidinho, e ninguém vê, e quando vê já arrebentou com tudo, porque não foi tratado. Só que tem pessoas que não percebem esses pecados, e tem pessoas que percebem e que lutam contra esse pecado, e aquele que luta contra esse pecado, uma hora o Senhor vai arrancar, uma hora o Senhor vai te dar a vitória. Ele vai te dar porque tu não esmureceu, porque tu não aceitou esse pecado, mas porque tu prevaleceu contra ele, mesmo sem força. Eu vou dar um exemplo aqui do irmão Lázaro. Eu não era cristã quando eu ouvi esse testemunho do irmão Lázaro, que já é falecido, já descansa na glória do Senhor, né? Ele diz o seguinte, que ele fumava e que ele não conseguiu ser liberto. Foi liberto da cocaína, da maconha, mas ele não conseguiu ser liberto do cigarro. Então ele falou com o pastor, ele disse, eu vou deixar de ser crente porque eu não consigo me libertar do cigarro. E o pastor dele, que era um homem de Deus, certamente disse, meu filho, vai servindo assim mesmo porque o Senhor vai te libertar. Vamos orar, vamos jejuar e o Senhor vai te libertar. E é isso que nós precisamos entender, que nós não fazemos pela força do nosso braço. Não é simplesmente eu querer dizer, vou deixar ir, ponto, né? Há pessoas que conseguem, até porque há algo estabelecido de Deus sobre a sua vida. Há outras pessoas que não conseguem, não porque não haja algo estabelecido de Deus sobre a sua vida, mas porque o Senhor quer nos ensinar a dependência total dele. Não é pela força do nosso braço que nós conseguimos, mas é pela bondade, pela graça e misericórdia de Deus. E aí eu venho para te dizer que o cenário já está preparado, e a tua vitória, ela vai chegar sim, ela vai chegar. Não atribula o teu coração, não atribula o teu coração, descansa o teu coração, vive
Vive a tua vida em justiça, vive a tua vida em retidão, vive a tua vida fazendo a vontade do Senhor, servindo ao Senhor, e não desanima. Continua esperando no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E com certeza a promessa que tu tem carregado, embora tu ache que está demorando, ela é muito maior do que tu imagina, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele é poderoso para nos abençoar muito além do que nós pedimos ou pensamos, muito além. O que pode ser maior do que nós pedimos ou pensamos? O pensamento dele. O pensamento dele é maior do que nós pedimos ou pensamos, tá certo? Então eu quero deixar aqui essa palavra para o teu coração, para a tua vida, te anima, porque certamente o Senhor vai te surpreender neste cenário. Não é só uma coisinha que vai mudar na tua vida, não é só algo que vai acontecer, não existe um cenário preparado, um cenário se transformando. Imagina que alegria, né? Não só de nós recebermos o milagre, mas de todo um cenário, pessoas que estão à nossa volta serem tocadas, serem atingidas, serem restauradas, serem transformadas pelo poder da tua palavra por causa do que tu carrega. Isso é tremendo, isso é bom demais. Então anima o teu coração, te alegra, compartilhe esse vídeo, porque tem pessoas que estão chorando. Meu irmão, minha irmã, eu chorei dias em cima da cama, de dor, gemido na alma, dias que não se pode nem ir na igreja, não podia ir no culto, de querer estar com os irmãos e não poder estar com os irmãos por causa de dor, por não poder se levantar. E aí o Senhor usava vídeos, usava lives de pessoas que estavam pregando, e eu louvo a Deus pela tecnologia bem utilizada, com domínio próprio. Eu louvo a Deus, né, porque o Senhor, Ele dá sabedoria e inteligência para o homem aqui na terra, e a gente tem que usar o que Ele nos dá para glorificar o nome dele, tá certo? Eu relutei um pouco para fazer vídeo, mas hoje eu faço. O Senhor falou muito forte ao meu coração, quantas vidas estão sendo consoladas, quantas vidas estão sendo animadas, que a gente nem sabe quanto. Eu te agradeço aqui de me permitir entrar dentro da tua casa, porque isso é como se eu estivesse dentro da tua casa, né? Eu te agradeço, né, a oportunidade de estar contigo até aqui, e que tu seja grandiosamente abençoado. Mais uma vez eu quero te dizer aqui que eu estou orando por cada um dos inscritos aqui no nosso canal, assim como todas as pessoas que necessitam das nossas orações. Deixa o teu pedido de oração aí e compartilha esse vídeo com pessoas, faz esse vídeo circular, chegar, para que vidas sejam confortadas, tá certo? Um grande abraço mais uma vez, obrigada, e o Senhor é contigo, não desanima, tá certo? Um abraço.